Você sabe por que os mortos têm a boca fechada? Sabe para onde vai a alma depois que uma pessoa morre? Você sabia que existe uma doença que pode fazer você pensar que já morreu? Esses são segredos sobre a morte que 91% das pessoas desconhecem. Hoje vamos desvendar esses mistérios e descobrir como é a morte. Nono lugar, experiência de quase morte. Você já se perguntou o que vê quando está prestes a morrer? É como nos filmes, onde sua alma sai do corpo, observa seu cadáver e revisita a sua vida. Ou você vê o céu ou o inferno e encontra seus entes queridos falecidos. Cientistas belgas entrevistaram 154 pessoas que passaram por experiências de quase morte e descobriram que suas vivências variam, mas há um ponto em comum: nenhum deles sentiu dor, apenas viu uma luz intensa. Quando foram revividos, sentiram uma dor intensa e o impacto de voltar ao corpo. Os cientistas acreditam que isso ocorre porque o cérebro libera substâncias químicas durante a morte iminente, criando alucinações para aliviar o medo da morte. Você acredita nessa explicação? Oitavo lugar, costura da boca no funeral. Você pode pensar que isso é uma superstição antiga, que acreditava que a alma do morto poderia escapar pelos orifícios, então eles fechavam os olhos, ouvidos, nariz, boca e até os genitais e o ânus. Na verdade, há uma razão mais prática: evitar que fluidos corporais escapem, pois após a morte, o corpo perde função muscular, causando incontinência e vazamento de fluidos. Hospitais e funerárias usam itens como algodão, gaze e outros materiais para bloquear os orifícios e garantir uma partida digna. Sétimo lugar, relógio biológico da vida. Já se perguntou por que envelhecemos e não podemos viver para sempre? Cientistas descobriram uma substância essencial nos cromossomos chamada telômero, que atua como um protetor. Cada vez que a célula se divide, os telômeros encurtam. Quando ficam curtos demais, a célula não pode mais se dividir e morre. Telômeros funcionam como um relógio biológico, marcando nossa longevidade. É possível prolongar os telômeros e viver mais? Pesquisas mostram que dieta, exercícios e emoções influenciam a duração dos telômeros. Alimentação saudável, mais exercício e bom humor podem retardar o encurtamento dos telômeros, prolongando a vida. Então, para viver mais e com saúde, sorria mais e ame mais. Sexto lugar, micromorte. Você sabe o que é micromorte? É uma unidade que mede a probabilidade de morte. Um micromorte equivale a uma chance de 1 em 1 milhão de morrer. Por exemplo, ao saltar de paraquedas, a probabilidade de morte é de 7,5 micromortes, ou seja, a cada salto, há uma chance de 7,5 em 1 milhão de morrer. Isso parece baixo, mas para atingir a probabilidade de uma morte, basta pedalar 10 km, dirigir 400 km ou voar 10.000 km. Para um idoso de 90 anos, a probabilidade de morrer ao acordar é de 300 micromortes, ou seja, uma chance de 300 em 1 milhão de morrer na cama. Esses dados mostram que a vida é valiosa e arriscada. Cada ação deve ser ponderada quanto aos riscos e benefícios. Quinto lugar, síndrome de Cotard. Você consegue imaginar uma doença que faz você acreditar que já morreu? É a síndrome de Cotard, ou síndrome do cadáver ambulante, um transtorno mental raro com apenas 20 casos conhecidos no mundo. Pacientes acreditam que seu corpo está vazio, que sua alma deixou o corpo ou que já estão no inferno. Essa doença geralmente ocorre em pacientes com esquizofrenia ou lesões cerebrais. Há casos assustadores como o de uma mulher que acreditava estar morta e parou de comer e beber até morrer de fome, ou um homem que após um AVC acreditava estar morto e questionou os médicos sobre como poderia falar se estava morto. Meses depois ele melhorou, mas ainda insistia que tinha visto Deus. Você consegue entender o que esses pacientes sentem? Consegue imaginar passar por isso um dia? Quarto lugar, a origem da morte. Você sabe de onde veio a figura da morte, com sua túnica preta e foice? Em muitas culturas antigas, a morte não era tão assustadora. Elas tinham seus próprios deuses da morte. Na Grécia Antiga, Thanatos era um homem barbado ou uma criança com asas que guiava almas ao além de maneira gentil. No Egito, Osíris, um homem de pele verde, era o deus da morte e ressurreição, reverenciado e não temido. Então, por que a morte se tornou uma figura sombria? Isso está relacionado à peste negra, que dizimou 1/3 da população europeia na Idade Média, gerando desespero e medo da morte.
Assim, a morte passou a ser representada como um esqueleto encapuzado com uma foice, simbolizando a colheita de almas. Você tem medo da morte? Terceiro lugar, medo da morte solitária. Você já pensou em quantas pessoas comparecerão ao seu funeral? Ou em quantos sentirão sua falta? Ou se alguém encontrará seu corpo? Esses pensamentos podem causar ansiedade e medo, caracterizando a tanatofobia, o medo de morrer sozinho. Essa condição pode afetar a qualidade de vida, tornando a pessoa solitária, deprimida e até suicida. Mas não se preocupe, algumas funerárias oferecem um serviço especial, aluguel de pranteadores. Eles organizam seu funeral para garantir uma despedida digna, sem solidão. Você optaria por esse serviço? Segundo lugar, criopreservação. Você já pensou que se seu cérebro não morresse, poderia ser ressuscitado no futuro? Esse é o conceito da criopreservação: congelar o corpo ou o cérebro a temperaturas extremamente baixas para preservar sua viabilidade. Cerca de 50 pessoas já foram criopreservadas, na esperança de serem ressuscitadas no futuro. Embora pareça irreal, já houve um caso impressionante. Em 1980, uma mulher americana chamada Jean Iliad, após seu carro quebrar, caminhou em temperaturas de menos 30 graus Celsius e foi encontrada congelada, sem sinais vitais. Horas depois, milagrosamente, ela acordou sem sequelas. Os médicos descobriram que seu corpo não formou cristais de gelo e seus órgãos não foram danificados. Será que isso indica que a criopreservação pode funcionar? Primeiro lugar, experiências fora do corpo. Você já pensou que sua alma pode deixar seu corpo após a morte e ir para outro mundo? Ou que sua alma pode lembrar de vidas passadas ou futuras? Muitas pessoas querem provar a existência da alma. Em 1921, um americano chamado Waldo H. Ward tentou provar a existência da vida após a morte. Seu plano era se suicidar e depois se comunicar com um médium, provando que a morte não é o fim. Ele encontrou um médium chamado Doran, e após a morte de Ward, Doran alegou ter se comunicado com ele e publicou suas mensagens. Porém, o experimento foi desmascarado como fraude. Doran era um charlatão que explorou a crença de Ward para obter dinheiro. Embora experiências históricas para provar a existência da alma tenham falhado, isso não significa que a alma não exista. Talvez um dia a ciência consiga provar sua existência ou desvendar os mistérios das experiências fora do corpo. Você acredita na existência da alma? Gostaria de saber sobre suas vidas passadas ou futuras? Deixe seu comentário e compartilhe suas ideias. Se gostou do vídeo, curta, inscreva-se e compartilhe com seus amigos. Obrigado por assistir e até a próxima!